ela forjou um roubo que supostamente teria dado errado, com a intenção de ficar com o amor da sua vida e toda a fortuna dos seus pais. Esse é um dos casos mais chocantes que o Brasil já presenciou. Olá, damas e cavalheiros, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Carol. Sejam bem-vindos ao meu canal, Dama da Noite. Por favor, não esquece de se inscrever, de deixar um like, um comentário, nem que seja um emoji. Compartilha também esse vídeo para os coleguinhas aí, para a gente poder chegar em 1000 inscritos até o final desse ano. Já somos mais 680, graças a vocês, muitíssimo obrigada. Vou deixar também as minhas redes sociais aqui na tela para vocês que vocês me sigam lá. Para se acaso o YouTube não entregar o vídeo para vocês, é raro, mas acontece com frequência, para que vocês possam saber que eu vou divulgar lá também que saiu o vídeo novo, tá bom? Mas chega de enrolação e bora lá pro caso de hoje. Gente, então, esse caso aqui, desde quando eu comecei o meu canal, era o que eu mais queria falar para vocês. Era o meu ápice, assim, era esse caso da Suzane von Richthofen. Desde muito nova eu sempre gostei dessas questões de tentar entender a mente humana, o porquê as pessoas cometem crimes como esse, o porquê das coisas. Casos chocantes assim sempre me intrigaram, sempre chamaram a atenção. Não é que eu seja doida, mas com certeza tenho parafuso a menos, mas eu gosto muito disso. E hoje é a minha alegria poder contar esse caso aqui pra vocês. Mas vamos parar de enrolação e bora lá, né, gente? Como a gente sabe, né, foi um caso muito chocante e acabou gerando muitas perguntas do porquê alguém tão bem sucedida, porque a família da Suzane era muito bem sucedida, né? Então, o porquê que ela cometeria um crime desse? Ela não teria motivos para cometer um crime como esse. E ainda mais contra os próprios pais, né? Atualmente, a gente tem dois filmes que falam sobre... na Netflix, né, gente? Que fala sobre as versões. São duas as versões, então. É o menino que matou meus pais, que é a versão que a Suzane von Richthofen conta, e a menina que matou os pais, que é a versão do Daniel Cravinhos, que foi o que cometeu, um dos que cometeu o crime contra os pais da Suzane. Então vamos falar um pouco da Suzane, né, gente? A Suzane von Richthofen, ela nasceu em 1983, em uma família de classe média alta, no estado de São Paulo. Ela residia em um bairro nobre, que se chama Brooklyn, aqui em São Paulo, que, se eu não me engano, até hoje é um bairro nobre. Ela era filha da psicóloga Marísia e do engenheiro Manfred. Então, eram duas pessoas muito bem-sucedidas e, na época, eram pessoas muito renomadas. Ela viveu uma infância totalmente normal, recebeu ótima educação, frequentou as melhores escolas. Então, assim, ela tinha tudo o que ela queria, né? Basicamente isso. Na época do crime, a Suzane tinha 18 anos de idade e ela cursava Direito na PUC, São Paulo. Então ela já estava também numa faculdade extremamente renomada. Em 1999, o interesse por aeromodelismo, que nada mais é que a construção de voos de aeronaves de tamanho reduzido. Então, tipo assim, aviãozinho de brinquedo, né, gente? O irmão dela, o Andreas, tinha muito interesse em relação a isso e fez com que a Suzane se aproximasse do Daniel, que também, curiosamente, tinha o mesmo hobby que o irmão dela. No início, o Manfred e a Marisa não se incomodavam com o relacionamento. Eles achavam até que ia ser uma coisa bem passageira, assim, sabe? Sabe, relacionamento de adolescente que passa rápido? Eles acharam que ia ser isso. Só que o comportamento do Daniel acabou se tornando obsessivo em relação a Suzane. E além disso, a Suzane começou a fazer vários empréstimos e dar muitos presentes pra ele. E, acabou preocupando os pais dela, né? Porque ela tava querendo dar uma vida de luxo pra ele. Então, a má influência do Daniel acabou preocupando os pais e ficou muito nítida quando ele começou a se drogar com maconha, êxtase, éter e cola. Então, ele era um usuário desse tipo de drogas, né? E, obviamente, ela tava indo pro mesmo caminho e começou a preocupar os pais, fazendo com que eles proibissem o namoro em maio de 2002. Vamos entender mais ou menos como foi o último dia das vítimas, né? O alemão Manfred vivia no Brasil desde a juventude dele, então isso aconteceu mais ou menos quando a família dele migrou para cá na década de 50.
Ele se formou em engenharia, trilhou uma carreira profissional com muitas vitórias, como eu comentei, né? Ele era muito renomado. E naquele dia em específico, quando ele chegou no prédio da Dersa, que era onde ele trabalhava, na Estatal de Desenvolvimento Rodoviário de São Paulo, onde ele era diretor, aproximadamente às 9 horas e 9 da manhã, ele foi para a sala dele, que era uma sala de mais ou menos 20 metros quadrados, no 7º andar do edifício, como ele fazia todos os dias. Naquele local era possível notar porta-retratos com fotos da família dele que ficava em cima da mesa. Obviamente e infelizmente ele não sabia que menos de 24 horas depois ele estaria morto pela decisão tomada pelas figuras mais importantes dele, né? Que era uma das também que mais destacava em cima da mesa dele, que era a filha mais velha dele, a Suzane. Então, no último dia de vida do Manfred, ele estava eufórico, porque finalmente tinha uma perspectiva de sair a ordem de serviço para a elaboração do projeto do trecho sul do rodoanel Mário Covas, que era uma importante estrutura rodoviária até hoje, né? Que fica na região metropolitana do estado de São Paulo. Ele até comenta com um amigo dele, ele comenta assim: "Nós vamos fazer o rodoanel", disse Manfred ao gerente da divisão de planejamento e custo da Dersa, Osvaldo Uemura. Tá demorando pra ter nome difícil aqui nesse canal, né? Já a Marisa, ela era uma pessoa considerada extremamente elegante e discreta. E ela também, o dia dela foi normal. Ela era psiquiatra, né? E ela foi no consultório dela, que ficava localizado na rua República do Iraque, número 808. E ela ficou lá por volta das 7 horas da manhã até as 13 horas da tarde, onde ela atendeu os pacientes dela. De acordo com as investigações, não se percebeu nenhuma mudança da conduta da médica ao longo daquela quarta-feira, então foi extremamente normal. Ela foi procurada pela reportagem do Estadão, uma funcionária de Marísia preferiu não comentar sobre aquele dia. Então não sei se é só para não se envolver na polêmica, enfim, ou se ela viu alguma coisa estranha e ela quis ficar quieta. Todos os vizinhos ali da família falaram que todos eles eram extremamente discretos, que não era de dar trabalho, não era de ficar se expondo muito. Mas o que a dona Suzane fez naquele dia? Vamos descobrir agora. Como eu comentei, ela é estudante de Direito na Pontífica Universidade Católica, a PUC. Ela estava na sala de aula número 208, no 2º andar do campus, durante a manhã inteira, onde ela assistiu às aulas de Sociologia e Fundamentos do Direito Público. A professora dela, Daniela Campos, narrou para os policiais que ela estava calma, tranquila, como sempre. Naquele dia, apesar de ter ficado calada durante a aula, ela nunca foi participativa dentro da sala de aula, mas tirava boas notas. Então, típica CDF, né? Fica quietinha no cantinho dela, mas estuda pra caramba. Uma colega de classe disse que Suzane estava normal e comentou que os alunos com quem ela estudava sentiam dificuldade de acreditar que a jovem havia mandado matar os pais. Ela comenta, ela é meiga e carinhosa. E ela realmente era a imagem que ela tentava passar, né, gente? Até no velório nem tanto, né? Mas durante os julgamentos dela, durante os interrogatórios, ela usava roupas mais infantilizadas, falava com um tom de voz mais infantil, porque ela também tinha aquela afeição meiga, né? Então ela acabava conseguindo manipular as pessoas facilmente. Mas vamos para o dia fatídico, né? Que é o dia do crime. O que a gente sabe que é que depois que os pais dela foram dormir, a Suzane, né, então com o namorado dela, o Daniel Cravinhos, levou o irmão dela, que é o Andras, de 15 anos, para uma lan house. Deixou o menino lá na lan house. O menino, o Andras, ligou o computador dele às 23 horas e 47 minutos. Segundo o que foi apurado pela Polícia Civil do estado de São Paulo, tá? Na madrugada do dia 31 de outubro de 2002, bem dia das bruxas, né, gente? A Suzane guiou o Daniel e o cunhado dela, no caso, o Christian, até o quarto dos pais. Ela foi até lá, verificou se os pais realmente estavam no quarto, se estavam dormindo, acendeu a luz do quarto e desceu para a biblioteca. A gente não sabe exatamente o porquê ela cometeu esse crime, porque ela joga a culpa neles, né? Ela fala que a ideia foi deles e não sei o que lá. Ela meio que não assume. Ela fala que ela estava junto, obviamente, mas ela não assume fielmente que foi ela. Então fica essa sinuca, né? E a mídia, ela joga para todos os lados. Ela fala que foi devido à questão de dinheiro, que foi devido à questão não aceitar o namoro. Eu acho que foi um conjunto. Foi não aceitar o namoro e também por conta do dinheiro.
Então os dois eles estavam deitados na cama, os irmãos Cravinhos foram lá, atacaram eles com barra de ferro, atacaram mesmo, gente, bateram muito, muito, muito neles. O Manfred acabou perdendo a vida um pouco antes que a esposa, ela acabou sobrevivendo, né? Eles até tentaram, no caso eles colocaram sacos na cabeça de ambos. Não se sabe, a gente sabe que ela ainda estava viva quando colocaram o saco. Ele eu acho que colocaram depois pra não ficar vendo, que deve ter gerado um remorso, não faço a mínima ideia. Mas ela, eu sei que eles agrediram tanto ela, só que ela lutava pela vida dela, então ela não queria falecer. E ela ficava lutando, e ela começou a fazer sons, né? Ai, gente, até é difícil falar. Sei ligar a porra da luz do quarto pra mandar matar seus pais, eu tô até emocionada de verdade, gente, porque esse é um dos casos que mais me revolta, que eu tenho, sabe? Eu queria sentar com ela e conversar, conseguir entender o que passou na cabeça dela, o porquê ela fez isso, porque é uma coisa que eu não, sabe? É inconcebível pra mim, você matar seus próprios pais, alguém que te dava tudo, sabe? Não sei, se fosse um lar de um abusador, de alguma coisa assim, sabe? Que a gente sabe que tem, é mais compreensível, não é admissível, mas é mais compreensível. Agora o caso dela aí, ela tinha tudo, né, gente? Mas enfim, ela começa a fazer alguns sons, eles pegam, o que se sabe é que eles pedem pra que ela pegue uma jarra de água, então sobe a jarra com a água, joga joga nela pra ver se ela para com aqueles sons, ela não para, aí eles asfixiam ela com sacos de lixo, que também obviamente foi a Suzane que trouxe, porque era um lugar muito específico da casa, então só quem morava lá pra saber. Mas enfim, eles tentaram sufocar ela então com uma toalha, não deu muito certo, botaram um saco de plástico lá, ela foi perdendo a vida aos poucos, então ela sofreu muito, muito mesmo. Eles ainda chegaram a colocar o revólver do Manfred do lado do corpo dele, não sei se no intuito de tentar forjar homicídio seguido de suicídio, não sei o que passou na cabeça deles. Sei que eles planejaram, algumas fontes falam que eles planejaram muito bem, eu acho que o planejamento deles foi uma porcaria, porque ficou bem sem nexo essa questão aí, era meio óbvio, era só você chegar na cena do crime e você percebia que era uma cena montada, mas enfim. Segundo a Suzane, ela ficou na biblioteca durante toda a execução do crime. Ela ajudou no recolhimento, né, das barras ensanguentadas e acabou mostrando o sangue frio dela, né, quando ela espalhou documentos pelo quarto para tentar forjar esse roubo que não teria dado certo, que gerou um latrocínio. Como que a gente sabe que ela tentou forjar um roubo? Segundo o Robson Feitosa, que então era o chefe das investigações do DHPP, atualmente aposentado, mas foi o que mais ajudou nas investigações. Ele ficou 34 anos na carreira e acabou se aposentando. Ele comenta o seguinte: observei que no local não tinha nada, nenhuma marca de arrombamento, qualquer tipo de rompimento de barreira. Enfim, isso estava nítido. Ou seja, alguém que havia entrado ali foi facilitado. Alguém facilitou sua entrada ou ele tinha facilidade de entrar, com as ferramentas necessárias para isso, como chaves e tudo mais. Então, com a ajuda dos cravinhos, a Suzane arrombou a mala do pai dela, que tinha cerca de 8 mil reais e também 5 mil dólares que estavam dentro da mala. Após esse crime horrendo, eles deixaram o Christian, que é o irmão do Daniel, próximo da casa dele. Aí eles dois, a Suzane e o Daniel, eles foram até o motel com a intenção de criar um álibi para eles. Ficaram lá até quase 3 horas da manhã, mas quando eles saíram do motel, eles pediram uma notinha. Quem pede nota de motel, gente? Me fala, alguma vez você foi pro motel e pediu nota de motel? É uma prática nada comum. Mas eles pediram e quando foram questionados onde eles estavam pela polícia, eles mostram a notinha. Seria cômico se não fosse trágico, né, gente? Mas aí ela sai do motel e vai buscar o irmão dela lá na Lan House. As investigações apontam que ele desligou o computador às 2h55 da manhã. Então, por isso que eu falei que era próximo das 3 horas quando ela sai do motel. Ela sai de lá, busca o irmão. E ela tem a audácia né, de fingir surpresa quando ela chega na casa. Ela fala pro Andreas, não sobe, não vem ver, o pai e a mãe, né, é melhor você não ver e tudo mais. Ela, sabe, mostra pavor, que ela tá chocada com aquilo que aconteceu.
E a primeira pessoa que ela liga é pro Daniel pedindo a ajuda dele. No enterro também ela simula sofrimento, ela chora. Ela chora, se vocês botarem no Google, eu vou botar umas imagens aqui pra você ver. Ela chora, ela tipo, nossa, meus pais, abraça o irmão dela. Gente, o irmão dela ficou louco. O irmão dela ficou louco depois disso. Ela destruiu a vida dela, dos pais dela, do irmão dela, de todo mundo. Ele virou usuário de droga, gente. Ele ficou com toda a herança, obviamente, porque ela perdeu o direito, né? Ela perdeu o direito do sobrenome dos pais, pra vocês terem uma noção. E ela perdeu o direito a toda a herança, obviamente, e ficou tudo pro Andreas. O Andreas, ele ficou doido, gente. Ele mora na rua. Ele é podre de rico, mas ele não tem nada. Porque ele ficou lelé da cuca. Desculpa me revoltar desse jeito, mas é que é um caso, assim, que pra mim é um dos piores. Um dos piores. Esse e o da Isabela Nardoni. O dia que eu vou ter que rezar muito antes de fazer o da Isabela, viu? Porque é outro caso que... O que fez com que descobrissem que foi eles? Obviamente, na cena do crime, não tinha arrombamento e tudo mais, já se teve a suspeita deles. Mas o Daniel não conseguiu segurar o facho dele. E aí, com o dinheiro que eles pegaram nos pais, que eram dólares também, eles simplesmente, ele e o irmão dele, foram lá comprar uma moto cada um. Em dinheiro vivo, gente. Eles eram classe média baixa, praticamente pobres. Eles vão lá com dinheiro e compram uma moto. Eles não compraram qualquer moto, eles compraram as motos. Porque imagina, $5.000 naquela época, 2002, era muito dinheiro. E eles vão lá e compram a moto à vista. Então já gerou mais dúvidas ainda. Na série da Netflix, eu assisti só aquele que é o menino que matou meus pais. Então conta a versão dela. Eles dão uma festa, né, gente? Logo depois do enterro dos pais, eles dão uma festa, chamam várias pessoas e tudo mais, e a investigação tá rolando. E quando a polícia chega lá e vê eles na festa, a Suzane fica toda sem graça. E aí eles têm total certeza que foram eles e que provavelmente o intuito era ficar com o dinheiro dos pais dela. O Robson, lá que eu falei pra vocês, que é o chefe do DHPP, ele comenta: a coisa toda começa a cair quando o cunhado dela, que já sabíamos que não era policial, comprou uma moto. Mas como ele comprou uma moto? Com que dinheiro, já que ele não trabalhava? Então, puxando, a gente descobre que quem deu esse dinheiro para a compra da moto foi Suzane. Era uma moto grande. Assim vai fechando o cerco. As contradições aparecem e a coisa toda cai. Então foi o que eu falei pra vocês. Foi um eu que foi levando o outro que gerou as suspeitas. Eu não consigo entender ela, porque não sei se ela achava que ela era melhor do que outra pessoa, por conta dela estar estudando direito, porque a gente sabe, né, que estudante de direito acha que sabe tudo. E eu não sei se ela achou que ela ia ficar impune. Eu não sei o que passou na cabeça dessa menina. Ela tinha 18 anos apenas, eu não sei. Mas tem algumas análises comportamentais dela que declararam que ela era uma psicopata, né? Que foi ela que manipulou tudo, ela que planejou tudo e ela só não tinha coragem de executar. Então ela conseguia manipular as pessoas para que fizesse isso por ela. Aquela carinha de meiga, eu sou uma princesa, ela acabava manipulando as pessoas. Ela confessa, mas não confessa. Ela confessa dedurando o coleguinha. Ela fala que ela tava lá e tudo mais, mas que ela não cometeu o crime. Então ela achou que, tipo, por ela ser mandante intelectual do crime, ela não tinha nada a ver. Ela, né? Porque... Me poupe. Não é porque você não cravou a faca, não bateu com o ferro na cabeça dos seus pais que você não matou eles. Você, mais do que ninguém, deveria ter evitado e não evitou. Então, sim, você deveria pegar mais pena do que qualquer outro. Mas eles pegam mais ou menos a mesma quantidade de pena, você não vê daqui pra frente. O vai e vem começou da prisão dela, né? Começou em junho de 2005, quando ela foi libertada pelo STJ. Por que libertaram ela, não sei, mas ficou nesse vai e vem, né? Vai pra cadeia, não vai, volta, sai, enfim. Ela chegou a dar entrevistas para a TV, passou férias no litoral paulista e voltou a ser presa em abril de 2006. Então, tipo assim, ela saiu, né? Foi lá tomar um banho de mar, dar uma entrevistinha. Provavelmente ganhou dinheiro com isso, porque as pessoas pagam para entrevistar as pessoas. E depois voltou pra cadeia, tá? Que fim levou? A Suzane e os cravinhos foram condenados em julho de 2006 a cerca de 39 anos de prisão cada um.
Então, logicamente, né, podia ficar recorrendo sobre isso, sobre essa pena, mas a princípio foram 39 anos. Por se tratar de um crime hediondo, no começo as apelações da condenação não foram aceitas, todas foram negadas. Então, gente, vamos falar um pouco sobre a progressão da pena da Suzane. A gente sabe que ela foi condenada em julho de 2006 pela morte dos pais, que aconteceu no dia 31 de outubro de 2002. Isso aí todo mundo sabe. A gente sabe também que ela conseguiu o regime semiaberto em outubro de 2015. E ela passou a ter permissão para deixar a cadeia nas saídas temporárias. Ou seja, Dia dos Pais, Páscoa, essas coisas assim de família, ela podia sair da cadeia. Pra passar com quem? Não faço a mínima ideia, mas ela tinha o direito de sair. Em março de 2016, foi a primeira vez que ela conseguiu realmente sair do presídio, que ela realmente conseguiu sair do presídio para passar o feriado de Páscoa. Então, em 2017, a Suzane tentava a progressão também pro regime aberto, ela estava no semi-aberto, ela queria ir pro aberto. Mas todos os pedidos que ela fez foram negados. Glória ao Senhor. Inicialmente, ela foi condenada a 39 anos e 6 meses de prisão, por ser a mandante intelectual, digamos assim, do crime, mas ela conseguiu diminuir o seu tempo, tipo de sentença. A pena foi revisada, obviamente, foi durante os anos, foi várias tentativas, ela conseguiu revisar e mudar essa sentença para 34 anos e 4 meses. E a previsão do término dessa condenação dela é dia 25 de fevereiro de 2038. Então ainda ela tem um tempinho aí pra cumprir essa sentença. Atualizações da Suzane, o que ela faz atualmente? Não sabemos se ela trabalha, se ela é casada ou não, com quem ela mora, essas coisas a gente não sabe. O que sabemos que fazem 20 anos, né, que ela ficou na penitenciária feminina, é a penitenciária feminina 1 de Santa Maria Eufrásia Pelletier, em Tremembé, no interior de São Paulo. Sabemos também que no dia 11 de janeiro de 2023, ela conseguiu a tão sonhada liberdade condicional dela, ela foi pro regime aberto. Então, ela está nas ruas atualmente, há mais ou menos um ano. Mais de um ano, né? Agora em janeiro de 2025, nós vamos fazer 2 anos que ela está nas ruas. Sabemos que ela se mudou para Bragança Paulista, que é no interior de São Paulo, e que agora ela é mãe. Ela teve um filho. Eu espero realmente que o filho dela não tenha a patologia mental que ela tem, que o filho dela cresça em um ambiente saudável, que ela tenha refletido muito durante esses 20 anos que ela passou presa, porque não é pouca coisa, que ela tenha melhorado como pessoa, mas que é um caso que me indigna, que me revolta, que me deixa e já fazem mais de 20 anos desse caso, mas é uma coisa que mexe muito comigo. Eu não consigo entender como alguém faz isso com os próprios pais, mas enfim, o que nós sabemos do caso é isso. Aconselho muito vocês a assistirem o filme na Netflix. Eu assisti o filme do O Menino que Matou os Meus Pais e eu quero assistir A Menina que Matou os Pais. Não, é o contrário. Eu assisti A Menina que Matou os Pais. A versão dela, eu assisti a versão dela. Agora eu quero assistir a versão dele. Ah, gente, me perdi aqui. Buguei a mente. Mas enfim, eu assisti a versão em que elas faz de coitada. Então a versão deve ser dela. Mas eu aconselho. É muito boa. Muito boa. A atriz que fez, até as feições assim são um pouco semelhantes com ela. Mas é muito bom mesmo. Aconselho de verdade. Mas enfim, espero que tenham gostado do caso. Todo mundo já conhece, mas sempre é bom, né? Alguém contar de uma forma diferente, talvez. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu comentário. Dá dicas também de novos casos. Eu vou tentar intercalar uma semana um vídeo mais recente, outro vídeo mais longo, pra gente debater essas questões mesmo. Fala o que você, nos comentários aí, o que você pensa sobre esse caso. Não deixando de se inscrever, de compartilhar, enfim, todos aqueles trâmites, me seguir nas redes sociais lá. Muito de praxe, tá bom? Bora bater os 1000 inscritos esse ano ainda, tá bom? Obrigada por enquanto, um beijo e até a próxima.